Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 13 de dezembro, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Tempo para Admirar. Quando olhamos para o livro de Gênesis, nós percebemos que o autor sagrado, cremos ter sido Moisés, separou 2 capítulos para poder descrever a criação. No capítulo 1, você percebe que no momento em que ele vai falar sobre a criação de cada uma das coisas, ele coloca uma ênfase grande no que é que foi criado em cada um dos dias, dos 6 dias da criação. Ele começa mencionando que no primeiro dia o Senhor Deus criou a luz, e houve tarde e manhã, primeiro dia. Depois ele faz a separação das águas, houve tarde e manhã, segundo dia, e assim por diante, culminando com a criação do homem no 6º dia. Não existe espaço ali para muita explicação, para qualquer tipo de situação que tenha acontecido em cada um dos dias. Apenas é mencionado o que foi criado e que Deus marcou aquelas 24 horas, como sendo o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, 6º dia. Entretanto, no capítulo 2 você encontra algo diferente. É ali também mencionado que Deus criou todas as coisas, entretanto não existe essa noção do primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. A ênfase não está no que é que foi criado em cada um dos dias da criação, mas está no aspecto relacional. Quando você analisa o capítulo 2 começa mencionando que o Senhor Deus criou o ser humano e trouxe todos os animais para que ele pudesse dar nomes a eles. A ideia do relacionamento do homem com a natureza, isso ainda no 6º dia. Entretanto, o homem percebeu que todos os animais criados por Deus possuem uma companheira, menos ele, e ele agora se sente solitário num lugar perfeito. E por causa disso, o Senhor Deus tirou-lhe uma das costelas e fez dessa costela a sua mulher, trouxe ao ser humano, e ele agora vai olhar para essa mulher, o Adão, e vai dizer: finalmente, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, vai se chamar mulher, porque do homem ela foi formada. E o Senhor Deus celebra o primeiro casamento. Isso tudo ainda no 6º dia. Então você percebe que no 6º dia, olha a diferença do relato do capítulo 1 para o capítulo 2. O capítulo 1 simplesmente menciona que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes no mar, sobre os animais da terra, enfim, sobre tudo. A ideia é a criação do ser humano. Agora, no capítulo 2, é como o ser humano se relacionou com aquilo que Deus criou. Então, você percebe nitidamente, Deus cria o ser humano e já coloca o ser humano em relacionamento com a natureza. Depois coloca o ser humano em relacionamento com a sua cara metade, com o seu cônjuge, com a família, portanto. E quando termina o dia, o mais interessante é exatamente isso. O sábado está para poder começar, o 6º dia da criação terminou, tudo que Deus tinha que ter feito, ele já fez. E então agora o autor bíblico vai dizer que Deus, ele criou o sábado, o tempo sagrado. E para que é que ele criou o sábado? Interessante que o texto vai dizer que Deus separou o sábado dos outros 6 dias, portanto, a ideia de santificar, que eu já mencionei na lição de ontem, e esse tempo foi santificado, foi separado dos outros 6, para quê? O que fica nas entrelinhas do capítulo 2 é a ideia de que no sábado o ser humano deveria ter a possibilidade de poder estreitar o seu relacionamento com aquilo que Deus havia criado no 6º dia. Portanto, você imagina nesse primeiro sábado como é que estaria a atenção do homem e da mulher para a natureza que Deus criou? Quantas perguntas, era o primeiro dia de vida deles. Quantas perguntas eles teriam a respeito das plantas, dos animais, de tudo aquilo que existia dentro do planeta, sobre as estrelas, enfim, sobre o universo. Quantos questionamentos eles teriam? E esses questionamentos fariam, é claro, com que eles se aproximassem muito mais de Deus, para poder dialogar sobre o que Deus havia criado. Portanto, o sábado possuía uma dimensão relacional do homem para com a criação. E enquanto ele se relacionava com a criação, ele se relacionava com o próprio Deus. Mas havia uma outra dimensão. Nós gastamos pouco tempo para poder entender isso. O sábado
foi o primeiro dia de relacionamento entre o homem e a mulher. Quanta coisa eles tinham que aprender um do outro. Adão era muito mais velho do que Eva, algumas horas mais velho que ela. Eva tinha acabado de ser criada também no dia anterior, algumas horas mais nova do que Adão. Mas os dois agora estão se descobrindo. Dentro do relacionamento entre marido e mulher, um relacionamento, portanto, ali de família, agora era no sábado que eles teriam a possibilidade de poder cimentar esse mesmo relacionamento. E é claro que eles tinham perguntas a fazer sobre o relacionamento deles em relação a Deus. E é claro que o Senhor Deus estava envolvido no processo, enquanto respondia perguntas, mencionava como é que o relacionamento deles deveria funcionar. Claro, o sábado, portanto, foi um dia para que Adão e Eva tivessem a possibilidade também de estreitar o relacionamento um com o outro e com o Criador. Você compreende que o sábado não era um dia para alienação, mas era um dia para o relacionamento com a natureza e ao mesmo tempo com o próximo, juntamente com o Criador. É o Criador junto com o ser humano nessas duas dimensões. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque quando nós vamos analisar aonde foi que o Senhor Deus resolveu registrar posteriormente a ideia do sábado, ele vai registrar nos mandamentos do Senhor. O quarto mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E quando você vai olhar para os mandamentos, você percebe essas duas dimensões que aparecem lá em Gênesis 2, que vão aparecer nos mandamentos também. Os primeiros 4 mandamentos é o relacionamento do homem para com Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas. Os últimos 6 mandamentos é o relacionamento do homem para com o próximo, é o amor ao próximo como a si mesmo. No sábado você tem, lá em Gênesis 2, essas duas dimensões. É o momento em que você vai separar esse tempo para poder estreitar sua relação com a criação e o Criador, e ao mesmo tempo com o seu próximo e o Criador. É o Criador junto conosco, com aquilo que foi criado. Num momento que é um momento só para você poder entender a criação à luz daquilo que o Criador fez e ao mesmo tempo os relacionamentos dentro daquilo que foi a criação do Senhor. Como é que o relacionamento deveria funcionar. Portanto, quando nós olhamos para essa dimensão do sábado, existe muito para poder ser admirado no contexto do sábado. Existe muito para poder ser aprendido no contexto do sábado. E eu gostaria de desafiá-lo a buscar viver o sábado nessas duas dimensões. Na dimensão do relacionamento com a natureza e o Criador, e dos relacionamentos e o Criador. Vamos orar pedindo a Deus para que nos ajude a poder viver isso? Obrigado, Senhor, pelo teu sábado. E obrigado porque o Senhor criou o sábado para poder nos ajudar a estreitar o nosso relacionamento com a tua natureza e com o Senhor como Criador. E ao mesmo tempo com o nosso próximo e com o Senhor como nosso Criador. Ajuda-nos a vivermos essas duas dimensões, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?